Salve galera da Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista, onde o Santos não saiu da Arena Baixada com uma derrota e, na verdade, na minha sincera opinião, com todo respeito a todo torcedor do Atlético Paranaense, até merecia ter saído com uma vitória, fazendo, na minha visão, a melhor partida do Santos em um jogo fora de casa. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje vamos fazer o nosso pós-jogo sobre Santos e Atlético Paranaense. Bom, eu tô ligado que muitos vão começar falando pra mim, Rex, a gente precisava ter ganho esse jogo por causa da pontuação. Então eu vou tentar acalmar vocês primeiramente falando de pontuação e aí a gente fala do jogo, beleza? O Santos com esse empate, tá? E o torcedor do Atlético pode ficar também aqui. Chega a 12 pontos, um ponto a menos Atlético, próprio Atlético com 13, né? Então é até fácil de falar dos times. O Corinthians, empatando agora, vai para 16. E se o Palmeiras ganhar amanhã, vai ficar com 18. Se o Atlético Mineiro ganhar amanhã, fica com 18. Ou seja, o máximo de diferença que o Santos vai ter pro líder é uma diferença de absolutamente 6 pontos. Ou seja, 2 vitórias, o Santos chega no líder. Além disso, pro primeiro time no G4, né, que tem 14 pontos, o Santos está 2 pontos. Ou seja, também muito perto do primeiro time do G4, que inclusive já tem o seu jogo computado, tá? Sobre o rebaixamento, o Santos tá aqui com o Cuiabá, que também já tem seu jogo computado com 8 pontos. Ou seja, o Santos também está a 4 pontos do primeiro time do rebaixamento. Então assim, por mais que eu entenda, né, não é bom estar 4 pontos do primeiro time do rebaixamento, a gente também está a 4 pontos do atual líder. Ou seja, 4 pontos. Eu acho que isso mostra o quê? Que tá uma sanfona muito curta. O Palmeiras, se perder 3 jogos seguidos, pode estar no rebaixamento amanhã. Olha que bizarro. Então assim, calma, muita calma. A gente não tá tão mal aí quanto muitos estão falando, mas também não temos tão bem quanto muitos estão falando. Só que esse campeonato ainda tá pareio pela mediana. Tá tudo muito igualado ali, tá tudo muito a mesma coisa, tá bom? Então, falando de pontos, vamos falar do jogo pra falar que esse placar não foi ruim, né? Não foi péssimo pro Santos não, pelos outros placares. Se os outros times lá de baixo tivessem ganhado, esse placar poderia ter sim sido ruim. Mas como é que foi o jogo do Santos hoje? Bom, primeiro o Santos começa jogando muito bem, fez o seu melhor começo de jogo fora de casa, pressionando, amassando o adversário, mas amassando mesmo, conseguindo o primeiro gol, mas de novo perdendo alguns gols por displicência, tá? O Santos chegava com qualidade, criava grandes jogadas e por displicência de alguns jogadores não finalizava bem, optava pela pior escolha, não fazia a melhor decisão de finalização ou finalizava de fato muito mal. E assim o Santos foi perdendo algumas oportunidades muito boas que foi tendo ao começo do jogo, onde de fato amassou o Atlético Paranaense, fazendo uma saída com 3 volantes, o Sandri, Zanocelo e Camacho, que tem qualidade de passe. Então o Santos saía com 3 zagueiros, Bauerman, Camacho e Maicon. Abriu os laterais, que chegaram muito à linha de fundo hoje, Lucas Pires e o Auro. O Auro, ofensivamente, foi muito bem. Defensivamente teve umas falhas meio bizarras, mas ofensivamente foi muito bem. Inclusive até melhor do que o Madison. Então deu bastante profundidade pro time pelos lados. Quem eu acho que não foi tão bem, óbvio que tem todo o crédito do mundo, é o Lucas Pires, que na minha visão, infelizmente, ele tá optando às vezes por cruzar demais quando não precisa cruzar. Ele tem horas que ele pode conduzir mais a bola, pode trabalhar mais a bola, ele tá tomando decisões às vezes rápido demais e está fazendo as decisões dele serem precipitadas, tá? Que faz decair um pouquinho o nível do espetacular, excelente lateral Lucas Pires, tá? Deixando bem claro que eu gosto dele, mas acho que tem essa questão das decisões. Com a frente tendo Zanocelo e Sandri, o Santos melhorou também na armação. O Zanocelo e Sandri conseguiram criar mais, fazer melhor uma marcação, então o Atlético Paranaense não conseguia dar o empurrão no Santos. Por isso que o Santos ficou os 20 primeiros minutos só amassando o Atlético. E conseguiram criar, eles têm um bom poder de armação. O Sandri, inclusive, participa na jogada do primeiro gol com o Auro, bota a bola na cabeça do Marcos Leonardo, literalmente quase com a mão, e o Marcos faz 1-0 pro Santos. O Atlético começa a acordar e vir pra cima. Vi muitos falando, o Santos recuou, o Santos fez linhas baixas. Hoje o Santos não recuou, gente. O que aconteceu hoje com o Santos foi, faltou qualidade técnica para manter a posse lá na frente. Então, o Santos tinha dificuldade de sair tocando a bola lá atrás algumas horas. Tinham toques mandados para lateral direto, algumas questões que não podem acontecer. Aí o que acontecia? O Atlético em casa com mais ímpeto apertava o Santos. O Santos foi empurrado para trás e não recuado. São coisas diferentes. Recuado é o que o Bustos fez contra o Fluminense, contra o Banfield, que ele mandava o time recuar lá atrás. Hoje o Santos foi amassado, foi empurrado lá para trás pela forte força do Atlético Paranaense, que chegou com laterais, com pontas e inclusive com os volantes. Se eu falei no pré-jogo que o Atlético não atacava com o Christian e o outro volante, mas com o meia, os 3 atacantes e os laterais, hoje os 2 volantes subiram. Então o Atlético subiu em bloco e amassou o Santos lá atrás. Nessa, conseguiu fazer o gol de empate, né? Então fez 1-1, uma
falha na marcação, na verdade, do Camacho ali. E o Santos começou a melhorar de novo. O Santos mostrou que estava indo pra cima. Prova é que o Santos não recuou, inclusive, antes do gol. Que antes do gol do Atlético, entre a primeira pressão lá, que teve um chute de fora da área, que bateram na trave, e o gol, houveram jogadas ofensivas do Santos, com o Lucas Pires vindo pela esquerda, e também uma roubada de bola lá no ataque, se não me engano, feito pelo Auro, tá? Então o Santos chegou. A questão é simplesmente que o Atlético conseguiu reamassar o Santos com uma forte pressão ofensiva. Fez 1-1, veio o segundo tempo, o Santos começa mal, o Bustos teve que mexer no time, porque o time estava realmente mal, e aí toma o gol da virada. O Santos estava sendo amassado de novo pelo Atlético Paranaense. Bustos mexeu, mas antes de mexer o Santos já começou a se reconstruir, começou a botar a cabeça no lugar e acertar aqueles passes que lá atrás estavam sendo errados. Com passes lá atrás estavam sendo errados, o Santos não conseguia construir. A partir do momento que começa a voltar a conseguir construir, tem mais calma, parece que bota a cabeça no lugar, passa melhor, volta a pressionar o Atlético, faz o gol do empate, faz o 2-2. Logo depois entra Ricardo Goulart e Lucas Barbosa na direita, no lugar do Auro. E depois o Felipe Jonathan para liberar o Lucas Pires para a esquerda, para ser ponta no lugar do Julio. Então o Santos jogou com 2 pontas, 2 atacantes, Marcos Leonardo e Goulart. O Goulart na verdade foi mais meia hoje. O Goulart tá muito abaixo, infelizmente. O Sandri e o Zanocelo aqui atrás, se não me engano só. O Lucas Braga como lateral, olha só. O Felipe Jonathan na outra lateral e os 2 zagueiros que infelizmente depois o Mike teve que sair e entrar o Velasquez, mas foi por questão física, né? E aí o Santos começa a pressionar, atacar. O Angulo hoje mesmo não entrou, tá? O Santos começa a atacar. Tanto é que na primeira boa jogada que o Santos faz, bola pra trás, tocada, Goulart entraria no gol com a bola, meteu uma bolaça e o zagueiro tira dentro do gol. Depois o Santos também já perdeu gols no segundo tempo, inclusive com o Bauerman numa bola aérea, que o Bauerman cabeceia mal, no final do primeiro tempo, na verdade. E tem uma outra também que o Bauerman não sobe pra cabecear. Mas mesmo assim, no final do jogo ainda, o Santos quase faz um gol de escanteio. E tem ainda mais algumas jogadas muito perigosas do Santos no final do segundo tempo. Dos 15 minutos do segundo tempo pra lá, só deu o Santos. O Santos amassou. Por isso que, na minha visão, o Santos merecia sim ter saído com a vitória. Fez a melhor parte no primeiro tempo, foi bem. E a maior parte do segundo tempo também foi bem. Sendo que o Atlético também teve um período de dominância no jogo entre o primeiro e o segundo tempo. Então, na minha visão, uma ótima partida do Fábio Bustos coletivamente. Novamente, falhas individuais como displicências, como gol contra feito pelo Léo Batistão, né, que fez o gol ali contra, infelizmente. Um golaço, inclusive, do Léo Batistão contra. Botando o Atlético na frente. Muitas jogadas que, infelizmente, foram erros individuais que comprometeram novamente o coletivo. Coisas que vem acontecendo com frequência no time de Fábio Bustos, que hoje, além de ter armado um bom time para jogar fora de casa e ter dominado o Atlético, fez substituições que fizeram sentido e pressionaram o time adversário, tá bom? Então vamos fazer rapidinho jogador a jogador. No gol, João Paulo, acho que não foi mal, não vi ele falhar pelo menos, acho que fez boas defesas, inclusive quando o Atlético estava melhor na partida. Falando agora dos laterais, o Auro melhorou ofensivamente, acho que foi melhor ofensivamente do que o Madison, mas defensivamente um terror. Tem uma bola que é ridícula, que estava impedido, graças a Deus, que literalmente o cara tá nas costas do Auro, ele sai pra deixar o cara sozinho pro cara chutar. É bizarro aquela jogada. Aí tem uma outra, falando do Maicon e do Bauerman, acho que o Maicon foi melhor do que o Bauerman. Bauerman tomou alguns vareios do Pedro Rocha, tá? Me preocupou um pouquinho, inclusive, isso. E ainda algumas falhas na bola aérea de novo. Lucas Pires, acho que fez um dos piores jogos dele, o que não é uma crítica ao jogador, mas a partida de hoje especificamente. Falhou nas bolas aéreas, nos cruzamentos. Foi um pouco preocupante na minha visão, Lucas Pires, mas um jogo abaixo, tudo bem. O Camacho também acho que marcando foi mal, né? Na primeira... Assim, não foi péssimo, mas foi mal. O primeiro gol, inclusive, é muito uma jogada ali que ele falha várias vezes ali. Então, o Camacho também não foi tão bem. Sandro e Zanocelo acho que foram muito bem novamente. Principalmente criando, marcando foram bem, mas não tão bem quanto criando. Ofensivamente, eu gostei do Julio, por incrível que pareça. Eu sei que ele erra, eu sei que tecnicamente ele não é bom, eu sei que ele erra muita coisa, mas ele recompõe demais. E como meia, ele faz alguma coisa, ele é útil, né, ao time. Ele consegue criar, ele consegue fazer uma jogada. Batistão, acho que também, novamente, criando bastante, mas tem que voltar a ter um poder de decisão melhor, tá? Tem horas que no último terço ele falha na hora de decidir a jogada. Então acho que ele tem que melhorar um pouco isso. Marcos Leonardo, espetacular, novamente, pra mim foi melhor em campo do Santos. Quando teve que ser decisivo foi. Trombador, brigou por quase toda a bola, muito bem. Falando sobre as entradas, o Goulart, cara, ele... Dentro da área ele vai bem, né? Mas fora, ele é muito lento. Tem uma hora que eu até grito aqui em casa porque o Goulart fica parado no meio de campo o tempo todo, né? É bizarro, cara, como esse cara é estático, infelizmente. Eu espero que ele tenha uma dinâmica um pouco maior aí com o tempo, mas é difícil, né, disso acontecer. O Velasquez nem teve tempo de ser avaliado. O Braga na direita, acho que ele marca melhor do que o Madison, não é nem brincadeira. Realmente ele marca muito melhor do que o Madison, não é meme, não tem nada, é sério.
O Felipe Jonathan passa uma inconsistência gigantesca lá atrás. Mas foi interessante para subir o Lucas Pires, tá? E é isso, meus queridos. Pro Bustos também falo que ele foi bem hoje. Foi um bom jogo do Santos e na conta do Bustos hoje. E acho que é isso. É um jogo bom do Santos, que na minha visão o Santos mereceu ganhar. Não ganhou, empatou. E um jogo em que dois times tentaram ganhar, se imporam, mostraram suas forças e que fizeram um jogo razoavelmente pareio e bom de assistir. Acho que é um jogo que a gente pode fazer mais análises táticas amanhã, mas que por enquanto é isso, tá bom, meus queridos? Peço seu like, seu comentário, sua curtida e sua inscrição. Muito obrigado e agora eu fui.